E hoje eu ajudo os pais a transformarem a relação entre pais e filhos através do desenvolvimento, conhecimento, prática, que são três pilares que realmente fazem com que você venha conseguir movimentar todo esse processo do desenvolvimento. A gente conversa com muitas mães e muitas têm dificuldade não têm dificuldade para ler um livro sobre educação, sobre como criar os seus filhos, sobre como melhorar o relacionamento familiar, mas entre o conhecer, o adquirir essa informação e a prática, existe nesse caminho muitas pedras, né? Muitos muros e muitas dificuldades que faz com que ela não consiga alcançar esse objetivo que é de chegar nessa transformação. E tudo aquilo que eu vivi, né, dentro da minha casa, na minha infância, me motiva a isso. Principalmente depois que eu me tornei mãe, porque por muito tempo nem mãe eu queria ser. Né? Eu não queria ter filhos, eu não pensava nisso. Eu cheguei a falar isso declaradamente para muitas pessoas, que eu não queria ser mãe. Mas eu tinha ali dentro de mim já o meu instinto maternal super aflorado, mas eu não admitia, porque tudo que eu vivi assim na minha infância não foi para mim um exemplo, né? Então, assim, na minha casa não era um exemplo de família feliz, de um bom marido, né? A minha mãe, sim, minha mãe sempre foi uma ótima mãe para mim, mas eu não queria viver o que ela vivia, eu não queria sofrer as mesmas humilhações que ela sofria, eu não queria ter as dores que ela tinha, embora eu já tivesse as minhas dores, mesmo sendo criança, eu tinha as minhas dores e minha mãe desconhecia essas dores. Porque eu não tinha maturidade para colocar elas para fora, para me expressar. Então, assim, eu as expressava de outra forma. E aquilo, e assim, uma das formas que eu me expressei foi através de um sentimento de inferioridade que tomava conta de mim. E para mim, tudo dos outros era melhor do que o meu. A família era melhor, as roupas eram as melhores, o caderno, escola, né, material escolar, era tudo melhor. Assim, eu não valorizava nada do que eu tinha, porque era a forma que eu tinha de expressar aquela dor, mas naquela época minha mãe não tinha assim, sabedoria para identificar isso, porque ela tinha a sua própria dor. E ela não sabia como lidar com a dor que ela tinha. Ela não sabia como lidar com aquela situação que ela vivia. Ela não tinha uma direção, uma sabedoria, enfim, né? Ela reagia muito de acordo com os instintos naturais dela. Então, se ela sentia raiva, ela explodia com raiva. Se ela tinha insegurança, ela reagia de uma forma insegura. Era a forma que ela tinha de lidar com os sentimentos dela. E muitas coisas ela deixou de fazer por medo. Então, o medo amarrou ela em muitos aspectos. E eu era criança, ainda que eu não ouvia diretamente, claramente muitas coisas, mas eu vivia, eu sentia. Né? De uma certa forma, a mente de uma criança é uma esponja, então a minha esponja aqui absorvia tudo. Uma criança, ela absorve, se a família está passando por dificuldades financeiras, uma criança, ela absorve todo o sentimento desse momento, dessa crise. Se o relacionamento dos pais não está bem, a criança sente, ela absorve
todo esse conflito familiar por conta desse casamento não estar bem, não estar saudável. Então, uma criança, ela absorve, só que ela não tem ainda maturidade para se expressar. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu passava por toda aquela situação, mas expressava, isso refletia de uma outra forma. Então, a família é um espelho, é um exemplo, né? É um espelho porque tudo aquilo que essa família está vivendo, seja momentos felizes, seja momentos tristes, momentos desafiadores, enfim, não importa. Tudo o que a família vive reflete como um espelho na vida dos seus, né? Dos seus filhos. Se é no esposo, reflete na esposa, reflete nos filhos. Se é o filho que está passando por uma dificuldade, isso reflete para a mãe, reflete para o pai, pode refletir até no casamento. Então, assim, é um espelho. Um é o espelho do outro, né? O que um passa reflete. É bom que a gente sempre consiga refletir aquilo que é bom, mas nós sabemos que a nossa vida, o nosso dia a dia é feito de, né, muitos conflitos, muitos desafios. Então, a gente vive momentos felizes, mas também vivemos bastante momentos desafiadores e que, se a gente não tiver uma força interior que nos dê força, que nos dê esperança, a gente realmente acaba deixando se levar por esses sentimentos naturais, que é o medo, a insegurança, o sentimento de inferioridade. Tudo isso eu vivi quando eu era criança. E vivi uma boa parte também da minha adolescência, da minha juventude. E tomei muitas atitudes erradas por conta disso. Porque tudo aquilo que eu queria enquanto criança e não tinha, eu busquei isso depois, só que da minha forma, da forma que eu achava que eu iria conseguir suprir aquela necessidade, aquela ausência do carinho, do amor paterno que eu não tive. Eu procurei suprir isso de outra forma e não deu certo, porque não era a forma certa de se conseguir. Então, assim, foram assim, momentos bastante difíceis mesmo. E quando eu me casei, quando eu fiquei grávida, né? Eu ali naquele instante, quando eu soube da minha gravidez, que foi planejada, porque daí até então, né? Eu passei assim por uma longa jornada de muitos problemas, muitos conflitos, enfim. Até eu conseguir chegar a um nível de desenvolvimento que me levasse a sair daquele nível que eu estava, que eu vivia, para realmente entrar num nível onde eu consegui me desenvolver, né? Onde eu consegui sair de um estado onde eu achava que não tinha esperança, que não tinha jeito, via muitas coisas erradas e achava que isso era normal, era natural, né? Então, eu consegui, através dessa força, entender que não precisava ser dessa forma, não precisava ser assim. Então, eu descobri que não precisava ser assim. E isso para mim, quando eu casei, quando eu fiquei grávida, então, tudo que eu não queria era viver, formar minha família nos mesmos moldes da minha família de origem. Eu queria tudo diferente, eu queria ter um casamento diferente, eu queria que as minhas filhas recebessem a melhor educação, não em termos de acadêmicos, né, escola,
Isso é apenas mais um item, né, daquilo que eu considero bom, mas não é o mais importante. Para mim, o mais importante era realmente que elas tivessem dentro de casa o bom exemplo. Não é porque dentro de casa a gente teve alguém que não foi um exemplo que a gente precisa segui-lo. Basta a gente realmente ter em mente de que a gente tem que aprender a nos valorizar, aprender a saber o que é bom, o que é bom para você, o que é bom para mim, né? Se esses dias eu conversei com uma criança e essa criança estava fazendo algo que não era bom para ela, mas ela continuava fazendo. E eu perguntei para essa criança, eu falei assim, se não é bom, por que você continua fazendo? E ela ficou sem resposta, assim, né? Tipo, não sei. Aí depois falou, porque os amigos fazem. Eu falei, mas seus amigos fazem e você continua fazendo porque seus amigos fazem, eles te obrigam você a fazer isso? Ficou sem resposta novamente. Falei, você não acha que você devia se valorizar mais e procurar fazer aquilo que realmente faz bem para você? Aí acabou que essa conversa acabou em choro, em desabafo e num abraço bem apertado. Então, assim, desde criança eu não aprendi a me valorizar. Eu fui aprender isso depois. Mas, assim, eu fui aprender isso depois e sozinha, porque em um dado momento, eu parei e comecei a pensar. Falei, o que eu quero para mim? O que eu quero para minha família? Não é porque eu tive isso no meu passado que eu preciso ter agora. Então, às vezes a gente não usa a inteligência, né? A gente simplesmente vai fazendo as coisas porque outras pessoas estão fazendo ou porque a televisão, a mídia dita como normal, né? Assim, hoje o conceito de família está tão assim sendo banalizado, filhos que não respeitam pais que não respeitam filhos, e isso está sendo uma coisa tão normal. E eu entendo, sei lá, de repente é normal para muitas pessoas, mas eu sei que tem muitas pessoas que compartilham do que eu penso a respeito disso, de que família é algo sagrado. Família é o que dá a base, a estrutura, muito mais do que um colégio importante, o melhor colégio. Tem o que a família dá dentro do lar, colégio nenhum dá. Os valores morais, sabe? Esse ensinamento de você desenvolver uma criança, ou mesmo que você já seja adulto, mas você ainda sabe que você tem coisas a desenvolver, a educar dentro de você. Então, assim, escola não dá isso. A mídia também não dá isso, né? Ela dá de uma outra forma. Ela dá no sentido de desvalorizar. Mas eu acho que aí cada um tem que parar e se analisar. O que você quer para você? O que você quer para sua família? O que você quer dos seus filhos? O que você espera dele que ele se torne? Que tipo de pessoa? Que caráter? Então, nós temos que levar isso em consideração e avaliar a forma como a gente está educando, a forma como nós estamos reagindo às desobediências dos nossos filhos, porque a maneira como nós reagimos às desobediências deles é um espelho. É um espelho. Então, a gente volta a falar sobre o espelho, porque o espelho reflete. Seu filho está ali, sendo rebelde, sendo desobediente, você olha e fala, puxa vida, não estou gostando desse comportamento, tem alguma coisa estranha. Isso para os pais que estão atentos aos seus filhos, né? Porque tem aqueles que infelizmente não estão.
Eu passei por isso, inclusive. Teve um momento que a minha filha mais velha estava assim, tendo uns comportamentos que me chamou a atenção, me acendeu aqui a luzinha amarela, né? Falei, tem alguma coisa estranha, né? Não é assim, tá reagindo dessa forma. Mas aquilo imediatamente funcionou como espelho. Refletiu em mim, assim, o reflexo veio para mim daquele espelho. Peraí, deixa eu olhar para mim. Deixa eu ver o que eu estou fazendo e que de repente ela está sendo meu reflexo, né? E justamente, aí eu parei para pensar nas minhas atitudes com ela, nas minhas reações à desobediência, e aí eu consegui me enxergar na desobediência dela, no comportamento dela. Consegui enxergar isso. E aí eu vi que para ela mudar, para eu corrigir aquele comportamento dela, primeiro eu tinha que corrigir o meu. Pois tinha que corrigir o meu. E foi o que eu fiz. Eu corrigi o meu comportamento e novamente funcionou como um espelho. Então, quando eu me casei, quando eu fiquei grávida, eu quis que tudo fosse diferente. Eu não queria que a minha família, que as minhas filhas, né, na época ainda era uma, vivesse o que eu vivi. Então eu estudei, eu fui atrás, sabe? Eu fiz tudo quanto é curso que eu podia fazer, participei de palestras. Eu realmente quis aprender, eu não fui perguntar nada para ninguém, não fui perguntar para minha mãe, não fui perguntar para minha sogra. Eu quis aprender, eu quis me formar, sabe? Eu queria, eu tinha sede disso. E até hoje eu tenho. Esse assunto de família, né? Com certeza, por conta desse relacionamento que eu tive na minha infância. Então, assim, é algo que realmente mexe comigo. É algo, assim, que me move, que me comove, que me inspira. Porque eu vejo, assim, a dor de muitas crianças. E eu queria que fosse diferente com a minha. Só que eu não apenas quis, eu não fiquei parada no querer. Eu agi. Então eu conheci, eu me desenvolvi e eu pratiquei. E é por isso que eu sempre falo que o meu objetivo é transformar através desses 3 pilares, através do conhecimento, do desenvolvimento e da prática. Porque foram as 3 coisas que eu usei e que eu uso na minha família, que eu aplico dentro do meu lar. E é onde eu tenho conseguido obter os resultados. Claro que não é da noite para o dia, mas é um trabalho que com o tempo você começa a ver o resultado, você começa a ver que aquilo passa a fazer parte da sua rotina, porque você repete, você persevera, você age com consistência, coerência, né, consciência, e tudo isso, todas essas atitudes, começando a fazer parte da sua vida, da sua rotina, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você almeja, dentro do tipo de espelho que você escolhe ser para sua família, o que você quer refletir na vida deles. Então você começa a plantar isso na sua rotina, nos seus hábitos, né? O hábito ele é formado por atitudes diárias, né? Que hoje você toma uma atitude, vai e começa a inserir isso no seu dia a dia e daqui a pouco aquilo se torna um hábito. E assim, a tendência é que os hábitos não sejam bons, né? A nossa tendência natural é de cultivar coisas que nos fazem, na verdade, mal do que bem, como essa criança, né? Ele estava ali fazendo uma coisa que estava fazendo mal, mas ele continuava fazendo,
E às vezes a gente olha as pessoas, a gente critica, puxa vida, fulano está fazendo tal coisa, mas se ele sabe que não é legal, que não é bom, por que que continua fazendo? A gente consegue muitas vezes identificar isso no outro, aconselhar o outro, certo? Mas identificar isso em nós e trazer isso para nós, para nossa realidade, para nossa prática, é que muitas vezes a gente não consegue. E isso é algo assim que é fundamental para haver uma transformação. E essa questão do hábito, né? A gente vê muitas pessoas que reclamam por tudo. Reclamam porque tá frio, reclamam porque tá quente, reclamam porque tá chovendo, reclamam porque não chove. Reclamar também é um hábito. Se você identificar que você precisa abandonar esse hábito de reclamar, quando você reclama, grava isso, quando você reclama, você afasta tudo de bom da sua vida. Como se você atraísse as coisas ruins, as coisas pesadas, carregadas, e afastasse aquilo que vai te fazer bem. Reclamar não é um hábito saudável, não é um hábito construtivo, é destrutivo. E aí muitas vezes você vê seu filho reclamando. Tá, para, analisa um pouco, veja se ele não está repetindo o comportamento de alguém. Você sabe que eu me lembrei agora que uma vez aconteceu uma coisa, na hora foi engraçado, né? Mas acho que era um domingo, eu estava chegando na casa da minha sogra para o almoço de domingo. E eu tinha minha filha Manuela, acho que ela tinha 2 aninhos. Acho que tinha 2 aninhos. E aí o meu esposo sei lá o que aconteceu, deu vontade nele dele cuspir, né? Literalmente falando, cuspir. E aí ela pegou e em seguida cuspiu. Ele foi querer corrigir ela, falar tipo, não pode fazer isso. Mas ele, assim, até em câmera lenta, imagine assim, ele indo falar que aquilo não podia, que era errado. Eu lancei um olhar para ele, aí na hora ele entendeu. Porque como é que ele ia corrigir ela de uma coisa que ele acabou de fazer na frente dela, né? Uma outra vez também, conversando com uma amiga, ela estava falando da filha. Que a filha é isso, que a filha é aquilo, que a filha faz isso, que a filha é agitada, que a filha não sei o que, tá. Eu fiquei só olhando assim pra cara dela, falei, tá. E aí eu lancei um olhar, às vezes eu lanço uns olhares, sabe? Que eu não preciso falar palavra nenhuma, só com o meu olhar a pessoa já entende. Então, não precisei falar nada. E aí ela olhou, tá, já entendi. E eu sou assim, né? Né? Então, realmente, nós somos um espelho. Agora, é importante que a gente procure ser o espelho do bem. Não que o espelho geralmente, né, o espelho tradicional, ele tem a superfície lisa, né, polida. Mas nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nós temos falhas. E nós não temos o porquê tentar esconder essas falhas. A gente não consegue ser assim, né, polido, né, o tempo todo, porque nós somos seres imperfeitos, cheios de falhas. E nós não temos como querer passar uma imagem que não reflete quem somos verdadeiramente. E os nossos filhos, mesmo a gente com as nossas falhas, nós muitas vezes, às vezes
por exigir demais, colocar muita expectativa em cima deles, ou da educação que a gente dá para eles, esperando realmente que eles venham ser perfeitos, né? Pode acontecer, e aconteceu isso comigo. A minha filha, um dia estava chorando, e aí, por conta de não lembro o que foi, mas ela estava chorando, e aí, na conversa com ela, mas mamãe, você é perfeita. Aí eu falei, eu levei um choque, assim, verdade, eu levei um choque, porque eu não esperava ouvir isso, porque eu vejo as minhas falhas, eu vejo os meus erros, e o tempo todo eu estou trabalhando no meu próprio desenvolvimento, né? Então, eu fiquei assim, falei, não, filha, a mamãe não é perfeita, nem tem essa imagem de mim, que eu não sou. Mas mamãe, eu nunca vi você errar, você falhar, eu não vejo esses erros que você está falando. Filha, não, mamãe erra o tempo todo, não sou perfeita, mas eu reconheço os meus erros e procuro fazer diferente na próxima vez, procuro sempre estar melhorando, eu nunca vou atingir a perfeição, mas eu procuro sempre fazer o melhor, né? E aí que me chamou a atenção. Então, assim, às vezes sem querer, às vezes querendo, a gente passa uma imagem de perfeição, que não é verdade, e às vezes sem querer, a gente passa uma imagem de perfeição. Normalmente isso acontece quando a gente coloca uma expectativa e por conta dessa expectativa a gente coloca uma exigência. E é importante a gente identificar isso. E justamente quando isso aconteceu, dela me falar isso, eu lembro que foi justamente um período onde estava havendo assim cobranças. Então aí eu identifiquei, falei, não, isso não está certo. E é interessante essa questão do identificar, porque você olha para o espelho, você logo identifica, né? Ai, a maquiagem não tá boa, preciso dar uma melhorar aqui. Ai, o cabelo não tá bom. Você olha para o espelho e você rapidamente identifica o que precisa ser melhorado, o que precisa ir de um reparo, né? Então, quando você olha para uma atitude do seu filho que não está de acordo com aquilo que você espera que esteja, você consegue identificar que tem alguma coisa ali que está necessitando de um ajuste, que está necessitando de uma atenção, de um acolhimento. E eu creio que assim, não importa qual seja a situação, todos nós, nenhum de nós estamos livres de passar pelos desconfortos de uma relação. O mais importante é você conseguir identificar, e a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós não somos polidos, né? Que nós não somos perfeitos. E é importante para os nossos filhos também entenderem isso. Não é legal eles terem uma imagem que a gente é perfeito, né? Não é legal isso. Porque daí ele vai querer entrar nesse estado de perfeição e nunca vai conseguir, pode ficar frustrado por conta disso e levar isso para a vida dele. A gente quer o pacote, a gente quer tudo completo, né? Igual um serviço de um hotel, quer tudo completo, pensão completa. E as coisas não são tão fáceis assim, nada cai do céu, né? Pra gente colher, a gente tem que plantar, a gente tem que investir, tudo aquilo que a gente quer ter um retorno, é necessário a gente investir primeiro para no tempo certo a gente conseguir ter um retorno disso. Então é assim na vida profissional, é assim na escola, no aprendizado. A criança, para ela aprender a ler, ela passa por um processo de alfabetização. Só que quando se trata da educação dos filhos, quando se trata da gente corrigir, da gente disciplinar,
A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem. A gente não tem. A gente quer que os nossos filhos sejam pacientes, mas nós não temos paciência para investir, para, né? Vamos falar aí, a gente não tem paciência para plantar, para regar, para colher no tempo dessa semente. Não, a gente quer tudo para ontem. E aí o nosso filho vira para a gente com um comportamento querendo também tudo para ontem, né? E aí a gente questiona, a gente enfrenta, e aí o que acontece? A gente se frustra, ok? Então, muitas coisas que a gente exige dos nossos filhos, nós como pais, nós como educadores, não estamos entregando. Só que qual é a nossa capa, qual é a nossa fantasia? Eu sou mãe, eu sou pai, eu sou adulto, eu já passei, eu tenho experiência, né? A gente se esconde por detrás disso para colocar uma boa justificativa nas nossas ações. A gente dá um nome bonito para aquilo que de belo não tem nada, para aquilo que é feio. A nossa reação muitas vezes é feia, mas a gente arruma um nome bonitinho para ele. Então, da nossa boca, muitas vezes, em vez de sair palavras de incentivo, muitas vezes, em vez da gente acolher os nossos filhos, nós reagimos com violência, violência nas palavras, violência quando a gente não acolhe um sentimento que o nosso filho apresenta, isso também é uma violência. Quando nós não respeitamos a dor do nosso filho, isso é uma violência. Mas muitas vezes você só enxerga como violência uma agressão física e não ocorre essa agressão física, mas ocorre a agressão nas palavras e na falta desse acolhimento. Então, no relacionamento familiar, eu aprendi e tenho aprendido que o acolhimento em geral de toda a família como um todo é muito importante. Todos nós devemos nos acolher, um acolhendo o outro, um ouvindo o outro, um respeitando o outro, um ajudando o outro nos momentos difíceis, sem arrogância, sem violência, mas com empatia, com esse encontro entre as necessidades e satisfazendo da melhor maneira possível. Às vezes tem coisas que a gente não vai conseguir resolver, mas só de você acolher, você já vai estar resolvendo aquilo que não é possível resolver, mas esse acolher desse sentimento a gente sempre consegue resolver, sempre. Às vezes o de fora a gente não consegue, mas o de dentro a gente consegue. Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão. E eu tenho feito isso, tenho tido resultado, e é este resultado que faz eu estar hoje mergulhada nesse projeto, nessa transformação da relação entre pais e filhos. É por conta desse resultado que eu estou mergulhada nesse projeto.